paz do Senhor. É com grande alegria que nós vamos dar sequência a esses estudos bíblicos da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. E eu quero já convidar você que nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, para que possa participar conosco dessa série de estudos. E hoje já estamos na lição de número 4, que tem como tema a iluminação espiritual do crente. Nós vamos nessa hora fazermos uma oração, entregando a Deus esta palavra para que o Senhor possa ministrar ao seu coração e você possa ser edificado, fortalecido na fé, confortado e consolado através do seu Espírito Santo. Pai, gratos somos a Ti mais uma vez, porque, Senhor, aqui estamos diante da Tua presença, para juntos, ó Deus, estudarmos a Tua palavra. Abençoa, Deus, a cada um dos Teus filhos que nos assistem, ó Senhor, através do YouTube, do Facebook, que possam, ó Senhor, serem edificados, fortalecidos na fé, através da Tua palavra. Abençoa, Senhor, essa série de estudos que temos feito, ó Deus, através deste canal. Muito obrigado porque a Escola Bíblica Dominical tem, ó Deus, se estendido por todos os cantos, ó Senhor, deste país. Não só, ó Senhor, da nossa nação, mas também, ó Senhor, de vários países, Senhor, onde temos, ó Deus, servos do Senhor ministrando a Tua palavra. Que cada professor seja edificado por Ti nesta hora, ó Deus. E que os alunos, ao ouvirem a mensagem da Tua palavra, se regozijem em Ti. Pai, Te louvamos por esta oportunidade, pela vida do nosso pastor, pela vida da Tua igreja, Senhor, que tem trabalhado, se esforçado e se dedicado na Tua obra, Senhor. Que Tu continues abençoando a cada um dos Teus filhos, ao Teu servo que vai ministrar-nos a Tua palavra, ó Deus, que eles também seja abençoado pelo Senhor, da unção, da graça, ó Deus, e a virtude do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós vamos fazer como de costume, louvar ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. E nesse momento nós queremos convidar ao nosso presbítero Jeremias para estar louvando ao Senhor e junto com ele, vamos louvar ao Senhor também. Deus, vamos louvar ao Senhor com mais um hino de número 311 da nossa harpa cristã. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim. Amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor. Na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Jesus de Saron é a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde
dia gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem fim. Tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor. Na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus. Breve virá das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor. Na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, louvamos ao Senhor porque a sua obra, o seu trabalho, o seu esforço, ela tem uma recompensa. Chegará aquele dia que todos nós receberemos do Senhor o seu galardão. Fique firme na fé, continue se dedicando, se esforçando, fazendo o teu melhor na obra do Senhor, e Ele mesmo te recompensará. Amém? Agradecemos a Deus porque estamos nessa série de estudos da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, e o tempo tem sido muito rápido, passado muito depressa. Nós já chegamos à 4ª lição desse trimestre. Observe que mesmo nesse recesso, a igreja ela tem realizado essa série de estudos bíblicos e já estamos na 4ª lição. Semana que vem já será a lição que corresponde à Santa Ceia do Senhor. Como todos sabem, nós estamos fazendo os nossos estudos de forma não presencial, através desse canal do YouTube, do Facebook, e amanhã teremos a nossa reprise no horário de costume da nossa Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas da manhã. Você pode assistir, ouvir, através da nossa web rádio, a reprise do conteúdo desse estudo bíblico. Queridos, a lição de número 4 tem como tema a iluminação espiritual do crente. O texto áureo, ele diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Esse texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 17. O pastor Douglas Batista
nos coloca como verdade prática, a vocação do inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe, você pode nos acompanhar na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo de número 23. Diz a palavra do Senhor: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Nós vamos, nessa hora, convidar o nosso presbítero Roger para que faça a ministração do estudo. E você aí na sua casa, no seu trabalho, pode nos acompanhar nesse estudo da palavra de Deus. Amém? Presbítero Roger. Eu vos saúdo a todos também com a paz do Senhor. Você que está em sua residência, nos assistindo aí pelo Facebook e pelo YouTube, nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, nosso Deus. E antes de mais nada, estarei orando ao Senhor, pedindo que Ele venha nos revelar a sua palavra conforme a sua vontade, através do teu santo e doce Espírito. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta noite que aqui tu reservaste para nós, Senhor, esse encontro. Ó Deus, que tu possas, ó Pai, através desse estudo, Senhor, tu venha falar poderosamente em nossos corações. Deus eterno, Deus bendito, fica conosco nesta noite. É tudo que eu peço e agradeço a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém. Amados, antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Timóteo, pela vida do nosso querido pastor Cândido, que é o coordenador, né, da EBD. Glorifico também e exalto a Deus pelos meninos aqui da técnica, do som, né, do vídeo, que faz com que a imagem e o som cheguem até a sua residência. Eu louvo a Deus por a vida desses meninos que têm se esforçado grandemente para que essa bênção possa nos alcançar em todo o Brasil e, se for da vontade do Senhor, fora também do Brasil, no exterior. Glorifico a Deus pela vida do presbítero Jeremias, que tens aqui sempre participado conosco com seus louvores, dos meninos aqui também do som, né, os músicos. Eu glorifico a Deus por a nossa igreja, eu glorifico a Deus pela vida do pastor Timóteo. Amados, nesta noite, para muitos que não me conhecem, eu sou o presbítero Roger, tá? E para mim não será eu falar assim de uma maneira que a gente costuma dizer, um chavão, mas eu glorifico e exalto muito a Deus por esta noite. Quem é mais aqui, os mais antigos na igreja, sabe que o porquê eu estou falando isso, né? É uma noite especial para mim, uma noite que eu vou ter que anotar na minha agenda e vai ficar, com certeza, guardada no meu coração para muito tempo.
se for possível, até eternamente indo para a glória. Mas, de qualquer forma, amados, eu louvo e também agradeço a Deus por essa oportunidade e a confiança que o pastor Cândido me deu nesta noite para poder ministrar esse estudo da lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Amados, é um esboço, quem pôde baixar em PDF, está lá no grupo dos professores, né? Deve ter esse roteiro aí em mãos, em seus lares. Eu estou bem fechado dentro da lição. A lição, segundo o comentarista Douglas Batista, ele sintetizou essa lição em 3 pontos específicos. Então, o que eu fiz? Eu praticamente fiz ali um pensamento dentro desses 3 pontos. Tá? Na introdução, eu coloquei mantendo-se dentro do plano divino. Naturalmente, essa luz que transcende todo o entendimento humano aflora na vida de quem está em Cristo Jesus, até mesmo porque ele é a luz do mundo. João, capítulo 8, o versículo 12, ele mesmo se intitulariza como ele sendo a luz do mundo. Nós podemos ver no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 8, o versículo 32, ou melhor, 12, que diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, é algo que nos dá o conforto, é algo que nos traz a certeza, é algo que nos traz a confiança de sermos diferenciados, de termos esta luz. Luz esta que o mundo não conhece, o mundo não entende, mas nós que somos salvos e libertos pelo santo sangue de Jesus, nós temos esse entendimento no que diz respeito a essa palavra luz, né? No ponto 1, queridos, diz aqui, que eu coloquei, o que fazer para obter a vocação e as riquezas da glória? Amados, é muito simples. Basta simplesmente acompanhar uma via de regra que temos no conhecimento, segundo a palavra de Deus, que eu coloquei bem resumidamente. No ponto A, por exemplo, eu coloquei conhecendo a verdade. Para que a iluminação nessa criatura, nessa pessoa, possa começar a transcender, a aparecer, tem de haver uma necessidade nela de conhecer ao Senhor Jesus. Porque diz a sua palavra, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o primeiro ponto, o qual, para que possa a humanidade chegar ao pleno conhecimento, para que venha obter, né, essa vocação e as riquezas da sua glória, é conhecendo a verdade. E Jesus Cristo, Ele é a verdade. Conforme também diz na sua palavra, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Glória a Jesus por isso. E nós temos entendimento, como eu coloquei aqui, nesse simples roteiro, que há essas vias de regra para que a pessoa possa entender que iluminação seria ou é esta. No ponto B, eu coloquei necessidade do novo nascimento. Todos aqueles ainda que não têm o pleno conhecimento no Evangelho, têm a necessidade de se batizar, para que possa chegar ao pleno conhecimento que é do novo nascimento. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus, conversando com Nicodemos, ele foi bem enfático. Nicodemos,
no versículo 6: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Há uma necessidade para aquele o qual ainda não tem esse conhecimento, que ainda não tem o pleno conhecimento do Evangelho, que ele precisa nascer de novo. Mas como? Como? Né? Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, uma passagem também bastante conhecida de todos nós, né? Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus nos diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, tudo aquilo o qual você ainda não tinha o conhecimento de Cristo, e você passa a conhecer, primeiramente, conhecereis a verdade vos libertará, libertando de todas as mazelas, de todas as práticas, qual você tem consigo, que o mundo te ensinou. Hoje, dentro da concepção Jesus, dentro desse parâmetro, você vai criando dentro de si novos costumes, novos entendimentos. E aí, por fim, você vai entender o que é as riquezas da glória de Deus. Nós vamos ver, queridos, que entendemos que somos eleitos antes da fundação do mundo. E isso tudo já está reservado para cada um de nós há muito tempo, antes da fundação do mundo. Porque diz a palavra de Deus no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e o 5, diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória a Jesus por isso. É um favor, é uma graça que nos alcança, e isso já está registrado da sua vida, da minha vida, antes da fundação do mundo. Em Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, a palavra também ela é bem enfática no que diz respeito a isso, o qual estamos falando aqui nesta noite. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ou seja, nós já éramos predestinados antes da fundação do mundo para que alcançássemos essa bênção da vocação e as riquezas dessa maravilhosa graça, maravilhosa glória do Senhor antes da fundação do mundo. E agora, corroborando aqui em Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, para enfatizar que, mas quando aprove a Deus que desde o ventre, ou seja, do momento que foste ali, começou a ser gerado no ventre de sua mãe, pode ter certeza que o Senhor, a partir dali, já está escrevendo a sua história, para a glória do seu nome. E isso tudo, amados, conhecendo a verdade, a necessidade de um novo nascimento, entendendo que nós somos chamados desde o início de todas as coisas, e que desde o ventre de nossa mãe nós estamos sendo preparados para que nós possamos hoje ter como entendimento, ter que Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Isso tudo vem paulatinamente alcançando as nossas vidas e vai chegando com que viemos ter o quê? Um aperfeiçoamento através da palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, a palavra, ela é maravilhosa, até mesmo porque nos dá o ensinamento
básico, que diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam, que de mim testificam. Ou seja, o Senhor Jesus nos dando essa orientação: examinai-vos as Escrituras, né? Para que nós tenhamos o quê? O cuidado de ter nelas a vida eterna. É a palavra de Deus que nos dá o livre acesso, é que garante, é o nosso passaporte para que possamos estar um dia mediante ao Senhor, diante de Deus, dizendo a Ele que Ele verdadeiramente Ele é santo, santo, santo e santo, para todos sempre santo. E nós sabemos que só através da sua palavra, lermos e meditarmos nelas, nós vamos conseguir vencer as nossas lutas diárias. Em segunda epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, dá aquilo como fechamento para esse versículo que diz respeito ao aperfeiçoamento através da palavra. Por quê? A palavra ela é bem enfática dentro desse capítulo e nesse versículo. Capítulo 3, versículo 18, que diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Jesus por isso. Nós temos aqui, para fechar, esse aperfeiçoamento através da palavra, através do ensino, porque é a palavra que nos ensina o caminho da vida eterna. E aqui diz, né, que antes crescei na graça e conhecimento. Só tem um meio de crescer na graça e no conhecimento, é lendo e meditando nas Sagradas Escrituras. Glória a Jesus. Nós, por sermos iluminados, irmãos, quando eu falo aqui, nesse ponto, nós, por sermos iluminados, não é questão de eu querer, e nem estou querendo ser soberbo, porque nós somos diferentes mesmo. É nas atitudes, é no comportamento, é na vestimenta, é na maneira de falar, é na maneira de se expressar, é a nossa conduta moral. Isso tudo faz com que nós sejamos o quê? Diferentes. Não estou sendo soberbo. Por muitas das vezes as pessoas podem pensar: poxa, mas o presbítero Rogério está sendo soberbo para falar que nós, né, por sermos iluminados, somos iluminados pela graça de Jeová, pela graça do Senhor, não porque merecemos, mas pela graça que tem nos alcançado, não é? E isso nos traz a riqueza da sua glória. Olha só o que está escrito aí em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, glória a Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo de 12 ao 14. A palavra de Deus nos diz: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha só, queridos, é maravilhoso esses versículos, o qual foi lido até aqui, no que diz respeito, por sermos iluminados, nos traz a riqueza da sua glória. Isso é privilégio de poucos. Mas a vantagem que o Senhor tem é que todos possam alcançar essa glória, possam alcançar essa dádiva de ser iluminado, de ser diferente. Porque a própria palavra de Deus nos diz, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Jesus disse que Ele é a luz do mundo.
E nós, como seus filhos, verdadeiramente filhos, né? Somos o que? Herdeiros dessa herança que está nos reservada para aqueles fins dos tempos, né? Glória a Jesus por isso. Ele nos tirou da potestade das trevas, tirou do poder do maligno e nos transportou, nos levou para o reino do Filho, o reino de Jesus, do seu amor, porque Jesus, ele é amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica, glória a Deus, de todo pecado. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse primeiro ponto que eu coloquei aí, amados, que está nos acompanhando em seus lares, estão vendo aí dentro daqueles o qual conseguiram baixar esse roteiro pelo PDF aí no WhatsApp do grupo de professores, ou até mesmo aqueles que estão acompanhando pelo WhatsApp, esse estudo por algum outro tipo de e-mail qualquer. Esses 5 pontos aí que eu registrei, conhecendo a verdade, necessidade do novo nascimento, entendendo que somos eleitos antes da fundação do mundo, aperfeiçoamento através da palavra, e nós, por sermos iluminados, nos traz as riquezas da glória de Deus. Isso, dentro da revista, queridos, é aquele o qual nós denominamos como o ponto 1 da revista. Aí há um trecho bem resumido, bem detalhado, no que diz respeito aí ao nosso querido irmão, o qual ele escreveu, né? Ele fez essas lições bíblicas para nós, o Douglas Batista. Então, eu sintetizei e tentei ser bem simples no que diz respeito a esse ponto 1, o qual ele colocou aí dentro da revista. Amém? O ponto 2 aí, né, que aqui no meu roteiro tem, e que inclusive também é extraído do ponto 2 da revista, tá? A excelência e força do poder divino que é ofertado. O Senhor nosso Deus, Ele não pede nada. O Senhor Jesus não nos pede nada. A única coisa que Ele gostaria que nós seríamos o quê? Que reconhecesse Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso Ele requer de nós. Aceitarmos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso é essencial na vida de todos nós. E reconhecer que existe um só Deus. E isso é notório em nossas vidas. E este poder divino que nós vamos falar agora, isso tudo vem da livre e espontânea vontade do Senhor. E você vai vendo, através da sua caminhada dentro do Evangelho, que você vai passando a ser uma pessoa diferente, você vai passando a enxergar as coisas de uma forma diferenciada, e a luz que o mundo não conhece e nem vê. E isso você já tem, até mesmo porque o Senhor Jesus, Ele é luz, e luz não combina com as trevas, e você já não está mais agarrado, preso pelo poder das trevas, mas você está liberto pelo santo sangue do Cordeiro. Aleluia. E isso nos dá entendimento, queridos, que há uma força diferenciada em nossas vidas. Por exemplo, nós tornamos diferentes, mais uma vez, eu quero dizer, por favor, não leve isso como soberba, tá? Nos tornamos diferentes. Por exemplo, diz o Salmo 119, aquele salmo bastante conhecido, o verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, glória a Jesus, e a luz, né? A luz para o meu caminho, glória a Jesus. Em Malaquias, no livro de Malaquias, no capítulo 3, o versículo 18, nos diz: a respeito que verdadeiramente somos diferentes.
em tudo aquilo qual, terminando aí o ponto 1, agora passando para o ponto 2, é até uma certa ligação, dá uma certa ligação no que diz respeito a esse versículo, o qual nós vamos ver agora. Diz lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, é muito simples a palavra de Deus. É maravilhoso nós entendermos que verdadeiramente somos diferentes. Porque tem a diferença, ela chega a ser absurda para aqueles o qual estão em Cristo Jesus e aqueles o qual não conhecem esse Deus maravilhoso e vivem a sua vida absolutamente conforme o seu bel prazer. Né? A própria palavra diz, para ser bem enfático, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Portanto, queridos, é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Isso nós recebemos com muito amor em nossos corações e somos privilegiados de ter esse amor de Jesus em nossas vidas. Glória a Jesus por isso. E isso tudo, não se paga nada por isso, é de graça. É de graça e vem pela graça. Graça essa ofertada por aquilo que o mundo também não entende. Graça essa que vem e emana do trono da graça de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Diz lá no livro de carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, o versículo, o 23 e o 24. Não está aí no roteiro, querido, mas se quiserem anotar, Romanos, no capítulo 3, versículo 23 e 24, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. É isso que eu acabei de falar agora para os irmãos, que verdadeiramente nós fomos alcançados, não porque nós somos merecedores, não, pelo contrário, é porque a graça do Senhor tem nos alcançado e nós fomos salvos e libertos pelo precioso santo sangue de Jesus. Glória a Jesus por isto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Tito, no capítulo 2, glória a Jesus. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 e o 12, a palavra de Deus nos diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria, justa e piamente. Amados, olha que versículo maravilhoso é este, no que diz respeito sobre a graça que recebemos da parte de Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado. Irmãos, eu, você que está em seu lar, todos nós que estamos aqui, nós temos feito aquilo que o Senhor tem nos pedido, mas muitas das vezes entendo também que somos negligentes e não fazemos o que era para nós fazermos. Mas na medida do possível, sempre que possível, nós temos falado do amor de Jesus para com aqueles que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso. A esse Deus que tem um projeto de salvação eterna. Nada a ver, não tem nada a ver com aqui com a terra. Até mesmo porque diz a palavra de Deus que lá no céu não entra pecado, não entra tristeza, fadiga, dor, não entra nada disso. Nada disso. Não entra ouro, não entra prata. Nós não vamos levar nada daqui, queridos. Mas o Senhor nos pede para que esse evangelho
na medida do possível, seja alcançado. E essa graça o Senhor tem nos derramado em nossas vidas, em nossos corações. Por isso temos a responsabilidade, sim, de propagar esse Evangelho, de anunciar esse Evangelho, para que todos aqueles que verdadeiramente venham a conhecer e escutar a respeito de Jesus possam também alcançar a salvação e alcançar a graça de Deus que vem nos derramando sobre as nossas vidas, e eles também possam alcançar para a glória de Deus e a sua salvação individual. Glória a Deus. Nós tornamos diferentes, como já falei aqui, nós recebemos de graça, tudo isso é tudo feito de graça e pela graça do Senhor. E ser cheio também da autoridade. Jesus, ele foi bem enfático lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 19 e o versículo 20, no que diz respeito sobre a autoridade. Diz a palavra do Senhor: e eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque vos sujeita o Espírito. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Glória a Jesus. A autoridade é esta, que verdadeiramente o crente ele tem poder sobre os espíritos demoníacos, que a oração do crente tem muito valor. A oração do justo pode muito em seus efeitos para a glória de Deus. Eu vou dar uma acelerada, queridos, que a hora já se foi. É muito rápido. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E esses sinais, como está na letra D aí, eles nos acompanham. Desde aquela época do Senhor Jesus até os dias de hoje. Esses sinais têm nos acompanhado para a glória de Deus Pai. Olha só o que está escrito aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 17. Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 17 e o 18. Que diz: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Glória a Jesus. Isso é o quê? É o poder. Poder de si? Não, é poder de Deus. É aquilo que o Senhor tem nos ofertado, para que nós possamos lutar, não contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra potestades malignas, que sempre tem um momento ou outro de vir nos atacar, para que eles venham tentar obter, nos destruir. Mas nós louvamos e glorificamos a Deus por nos ter esse Espírito Santo maravilhoso que nos dá a condição de sairmos vitoriosos. No ponto 3 aí, queridos, diz o ponto: louvor e gratidão profunda a Deus por todas as riquezas da glória. Esse ponto 3 aí, queridos, então a mescla dentro da revista do ponto 2 e o 3, tá? Então eu coloquei aí 4 razões para louvor e adoração. Isso está registrado lá em 1ª Epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que é bastante conhecido de todos nós, quando fala sobre geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Queridos, principalmente tem uma palavra dentro desse versículo 9 do capítulo 2 de 1ª Epístola de Pedro, que me chama muita atenção, que é o povo adquirido. Esse povo adquirido somos nós, para a glória de Deus. Olha o que está escrito em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e o 14. E quando vós estáveis mortos
nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que vinha de contrário às nossas vidas, toda acusação, todo pecado, toda investida do mal, o Senhor Jesus, ele cravou essa cédula na cruz do Calvário, para que hoje nós podemos dizer, hoje eu sou livre, livre pelo santo sangue de Jesus, para a glória de Deus. Nós podemos afirmar isso com todas as letras, para a glória e honra do nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. Como entender a grandeza de Deus? A grandeza de Deus, queridos, ela é infinita. Mas como nós podemos entender essa grandeza? Diz a palavra de Deus, o Senhor falando a Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, bastante conhecido: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Queridos, a grande fórmula de conseguirmos adentrarmos nos mistérios de Deus, nos conhecimentos mais profundos do Senhor, é a base da oração sincera, do quebrantamento, do jejum, para que nós possamos adentrar nos mistérios de Deus. Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, conforme diz o versículo 3 do capítulo 33 de Jeremias: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É através do quê? Do clamor, da oração. Nós, se adentrarmos neste plano, adentrarmos neste quesito de termos um compromisso, de firmarmos a nossa vida em oração, eu tenho certeza que todos nós alcançaremos coisas lindas e inefáveis da parte de Deus para com as nossas vidas. Ciente nós, e eu deixo bem claro, que não somos merecedores, mas a graça do Senhor tem nos acompanhado e tem nos dado essa oportunidade para que possamos dizer que verdadeiramente só o Senhor é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bênção que acompanha esse entendimento, no ponto C aí, na letra C. Mas, depois disso tudo, aí que nós possamos começar a entender, não é? O perdão dos pecados. Porque muitas das vezes, queridos, muitos que não têm conhecimento do Evangelho, ficam perguntando, como é que esse que era assim, hoje agora está na igreja, está se escondendo atrás da Bíblia, hoje agora esse é assim, esse agora está lá na igreja fazendo assim, fazendo assado, vai lá, agora é pastor. Irmãos, tenha misericórdia desses o qual faz esse tipo de julgamento, até mesmo porque eles não conhecem qual é o projeto, qual é o plano divino da salvação. O plano e o projeto que o Senhor Deus nos deu se chama Jesus Cristo, o seu Filho. É nele que temos a autoconfiança e a autocerteza que por ele e através dele o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, aleluia, oh glória, é por este caminho que nós temos a certeza da nossa vida eterna e proclamar as boas novas àqueles o qual ainda não conseguem entender que verdadeiramente o sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos limpa de todo pecado para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Portanto, queridos, se nós abrirmos as nossas Bíblias, em primeira epístola de João, glória a Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. No capítulo 1, primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo de 7 ao 9, que diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Jesus! Isso é ter a certeza que nós somos verdadeiramente limpos, purificados de todo o pecado através do santo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário para a glória de Deus. Bênçãos, aleluia, glória a Jesus. Eu estou até pulando aqui, irmãos. Adoção de filhos. Nós, pela infinita misericórdia, sabemos que Israel é a menina dos olhos do Senhor. Sabemos que o povo israelita é a menina dos olhos do Senhor, e o Senhor, nosso Deus, tem um compromisso com Abraão no que diz respeito àquele lugar. Nós temos certeza que o Senhor tem um compromisso que disse o Senhor Deus a Abraão, que faria dele, aleluia, glória a Jesus, pai de muitas nações. Glória a Jesus. E nós, pela sua infinita misericórdia, como o povo gentio, abra a sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 11. Glória a Jesus. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor nos ofereceu. Capítulo 11 de Romanos, versículo 17 e 18, que diz: E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, é feito participante da raiz e da seiva da oliveira. E não te glorieis contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, nós somos enxertados nesse ramo da oliveira verdadeira. E nós, zambujeiro que éramos, era como se diz, para descontrair um pouquinho, os patinhos feios, mas nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, por nos dar a oportunidade de que alguns galhos foram quebrados, aqueles o qual, conforme diz lá em João, no capítulo 1, verso 11, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Glória a Jesus, é o momento qual nós que éramos o povo rejeitado, o povo gentil, nós tivemos a oportunidade de ser enxertado nessa oliveira verdadeira, e por isso nós podemos dizer que hoje também nós fazemos parte desse grande projeto de salvação em Cristo Jesus para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E consequentemente, irmãos, isso tudo não ficará à mercê de qualquer coisa. Não, há algo de muito especial se nós conseguirmos estar enquadrado verdadeiramente dentro da vontade de Deus, que são as bênçãos que vêm do porvir. Virá grandes bênçãos para nós, se ficarmos vigilantes, atentos, fazendo a vontade do Pai. Eu tenho certeza que o Senhor tem muita coisa a nos oferecer. Glória a Jesus. Abramos as nossas Bíblias em Mateus, bem rapidinho, porque já foi. No capítulo 25, versículo 33 e o 34. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, aleluia! É uma palavra que eu espero de todo o meu coração, de toda a minha alma, escutar isso do meu Senhor. Vinde bendito do meu Pai. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que momento será esse? Um momento maravilhoso, um momento ímpar, o qual aqui não temos aqui palavras para dimensurar o quão grande será maravilhoso ouvir isto do nosso Deus. Vinde bendito do meu Pai. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E no ponto 4 aí, queridos, onde eu botei o poder disponível aos crentes.
Isso está dissecado dentro da revista, no ponto 3 aí, tá bom? A ressurreição de Cristo como as primícias dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15. Jesus, como ele é a primícia dos que dormem, né? Diz a palavra de Deus no capítulo 15, versículo 20 ao 23. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Glória a Jesus. Ele é, o Senhor Jesus, a primícia dos que dormem. Eu vou dar uma acelerada, irmãos, porque o tempo já foi, tá, queridos? A ressurreição, a ascensão de Cristo. Promessas messiânicas. O Senhor, ele falando aos poucos, o qual estava ali com ele, antes de ser assuntos aos céus, indo para os céus, para ficar juntamente de novo com o Pai, ele falou algumas coisas. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, livro de Atos, capítulo 8, versículo... Perdoe-me, é capítulo 1 de Atos, capítulo 1 de Atos, versículos de 8 até o 11. Que diz, o Senhor Jesus dizendo àqueles poucos que estavam ali com ele: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Aleluia. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Aleluia. Assim como é, amados, nós vamos vê-lo vindo reabatar a sua igreja. Glória a Deus. E nós louvamos ao Senhor por isto, de que verdadeiramente essas promessas, elas estão de pé. A ressurreição de Jesus, no ponto C, aconteceu essa garantia de sermos ressuscitados também. João, eu não estou lendo tudo, queridos, porque o tempo já se findou e já estou até extrapolando a hora aqui. Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 25 e 26, diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Aleluia, claro que eu creio. Cremos nesta passagem maravilhosa, nessas palavras do Senhor Jesus. Até mesmo porque, nesse diálogo de Jesus e Marta, no que diz respeito a Lázaro, o seu amigo, né? Amigo distante. Lázaro, muito amigo de Jesus. Muito. Mas se nós observarmos dentro da palavra, Lázaro sempre por outros caminhos, fazendo outras coisas, e Jesus também dentro da sua missão. Mas os dois eram íntimos amigos, mesmo distantes. Então, por isso que nós temos que ter essa consciência de que, mesmo à distância, nós temos que orar por esses, o qual estão fazendo missões, orar por esses, o qual não conhecem o Evangelho, orar por aqueles, o qual estão ainda perdidos e sendo dominados
pelo mal. Diz aqui a verdade que está contido dentro desse capítulo 11 de João, no versículo 51 ao 53, também, que diz: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele... perdoe-me, capítulo 15. Estou lendo lá no 12. 1 aos Coríntios, né? Capítulo 15, eu tirei da página que ele estava. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a 53, que diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Glória a Jesus. Nós louvamos e glorificamos ao nome do nosso Deus, porque esse triunfo, como está na letra D, para encerrar, se dá na autoridade de Cristo sobre a morte. Aproveitando, já que estamos dentro desse livro, em 1 aos Coríntios, desse mesmo capítulo, vamos ler aí do 54 até o 58, que diz: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal e revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E eu aqui, queridos, eu digo isso a todos, para que possamos ter e alcançar essa iluminação, para que possamos ser verdadeiramente diferentes. Não é porque você vai sair aí demonstrando que você tem luz. Não. Essa luz, ela é espiritual. Essa luz, com os olhos carnais, nós não vamos enxergá-la nunca. Essa luz, ela é dada pela graça do Senhor. Mas tendo em vista que tudo quanto foi colocado pelo nosso querido irmão comentarista Douglas Batista, e eu, no meu simples roteiro, eu coloquei aí essas passagens, o qual nos dá o entendimento e a força para que possamos prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, para que possamos alcançar essa luz maravilhosa. Que Deus a todos vos abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Eu passo o trabalho agora para o pastor Cândido, e se alguém tiver alguma pergunta, que possa fazer. E se eu não souber responder, temos aqui o nosso querido pastor Cândido, que está apto a responder. Amém? Glória a Jesus. Obrigado. Graças a Deus, que estudo maravilhoso. Podemos, nessa lição de número 4, da nossa revista do 2º trimestre, aprender de forma bem enfática, de forma bem conclusiva aos nossos corações, sobre o plano da salvação, nas suas 3 esferas. Falando do passado, ao aceitarmos ao Senhor, levantarmos as mãos para os céus, Deus nos deu essa prerrogativa. A todos quantos crerem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Agora nós passamos a ser filhos, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Passamos a gozar do direito de filho. No segundo plano, o plano presente. Nós somos salvos. Através de Cristo Jesus, temos o direito a tudo que foi conquistado na cruz do Calvário. Temos direito às bênçãos, os livramentos,
a graça imensurável do Senhor, o seu favor imerecido, e também nos fala, por final da ressurreição do Senhor, nos fala da nossa salvação futura, livres da ira de Deus, e podermos, assim como Jesus foi ressuscitado, toda a igreja, eu, você, amados, seremos ressuscitados pelo Senhor, como a primícia, que é Jesus Cristo, na sua vinda, aqueles que já dormem serão ressuscitados. Os que aqui estão, como eu e você, se for nesta noite, teremos os nossos corpos glorificados e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens para adentrarmos as portas celestiais. E esta palavra, com muita propriedade, aqui dita pelo nosso presbítero Roger, que você ouça aquela palavra que o Senhor nos deu. Benditos do meu Pai, entrai para o gozo celestial. Que Deus a todos abençoe. Amanhã teremos essa reprise, às 9 horas da manhã, através da nossa web rádio. E você que nos acompanha aí no nosso YouTube, Facebook, dê aquele seu joinha, compartilhe esse vídeo, presenteie a outras pessoas que não estão tendo acesso. Não temos os nossos cultos presenciais, mas a igreja continua trabalhando. A palavra de Deus não está presa, ela está sendo explanada, divulgada e levada aos 4 cantos do mundo através desses veículos. E nós agradecemos a Deus pela instrumentalidade do servo do Senhor, presbítero Roger, que se dispôs a estar aqui. Os nossos companheiros que nos assistem aqui, os nossos operadores que estão sempre trabalhando para que você receba esse conteúdo, esse material, glorificamos a Deus por tudo. Vamos nessa hora agradecer também os nossos músicos, o nosso levita, nosso presbítero Jeremias, que está sempre à disposição para louvar e cultuar ao nome do Senhor, e vamos agradecer a Deus nessa hora. Quero mandar um abraço ao nosso pastor Joel Belon, que não está podendo estar conosco aqui, mas ele nos acompanha também através do nosso YouTube. E a todos os professores, a todos os alunos da nossa EBD. Próximo sábado teremos a 5ª lição já. O tempo não espera, o tempo exíguo, passa muito depressa, mas nós estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse trabalho, por essa palavra, por essa mensagem que tem chegado aos nossos corações. Pai, gratos somos a Ti, ó Senhor, por mais esta tão grande oportunidade, porque sabemos que a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Essa palavra tem, ó Deus, adentrado nos lares, ó Deus, tem alcançado vidas, tem, Senhor, sido motivo de refrigério, de conforto, de elevo espiritual. E aqui estamos nós diante de Ti, ó Deus, jubilosos, agradecidos a Ti, ó Deus, por mais esse estudo da Tua palavra, essa lição que fala sobre a iluminação espiritual do crente. Ó Deus, que possamos sempre ter este entendimento, ó Senhor, das revelações da Tua palavra. Abençoa, Senhor, a vida do nosso pastor, a vida dos Teus filhos, ó Senhor, que tem, ó Deus, assistido, que tem participado, que tem estado atento, Senhor, todos os sábados, às 19 horas, para ouvir o estudo da Tua palavra. Continua, Deus, multiplicando e abençoando e prosperando a nossa escola bíblica dominical. Que seja para a glória e para a honra do Teu nome. Assim Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Seu Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Tenham uma boa noite, em nome de Jesus.